Meu Deus, como é que eu começo esse vídeo? Gilbert Garfield é uma série absurdamente bizarra sobre o Garfield. Aqui no canal eu já fiz 2 vídeos sobre ela. Esses 2 vídeos seguem a história principal que a gente já tem do Gilbert Garfield. É claro que neles eu também coloco as minhas teorias sobre o que essa série enigmática e estranha tenta falar. Já tem 5 meses desde que eu falei dessa série pela última vez. E durante esses 5 meses essa série cresceu e ficou muito popular, principalmente aqui no Brasil. E durante esses 5 meses eu recebi inúmeros pedidos de vocês pedindo pra mim falar sobre ela, porque sim, nesse meio tempo que eu fiquei sem tocar nela, muita coisa mudou. O canal antes, que se chamava Gilbert Garfield, se tornou Fararone Productions, que não coincidentemente é o nome da produtora fictícia que lançou Gilbert Garfield. Essa série desde o seu início era algo bem aleatório, com muita dificuldade a gente conseguia achar um sentido nesse aglomerado de coisas sem sentido. Só que aí que tá, o criador da série olhou pro caminho que ele estava seguindo e disse: o cara enlouqueceu, e vocês vão entender do que eu tô falando. Como o canal cresceu muito desde o último vídeo, eu vou dar uma recapitulada na história pra vocês, pra ninguém ficar perdido. Eu peço pra que, se tu for novo aqui no canal, que tu se inscreva, porque faltam somente 10 mil inscritos pra gente chegar na tão sonhada marca de 100 mil. Então eu conto com a tua ajuda. Mas enfim, vamos pro vídeo. Opa, eu sou o Pombo Atômico do canal Irmãos Bert. Enfim, Gilbert Garfield é uma história muito curta, contada em 5 episódios que também são bem curtos. Então eu vou dar aqui um pequeno resumo da história principal, mas caso tu queira ver ela bem detalhada, aqui no canal Eu Hip. O cara me chamou de Eu Hip no meu canal. Eu te odeio, Thales, vulgo Ceborreia. Aqui no canal Eu Hip tem a parte 1 e 2, sendo essa aqui é a terceira. Basicamente, um rapaz chamado Austin estava fazendo um projeto, que era tecnicamente um TCC. O projeto era resgatar antigas transmissões do desenho Garfield and Friends, sendo que essa em específico aconteceu numa transmissão de 87, sendo intitulada Garfield vai para Hollywood. Sendo assim, o nosso amigo acabou encontrando umas cenas extras. Essas cenas extras, de modo geral, são o que conhecemos como Gilbert Garfield Crossover. Tudo que esse rapaz conseguiu restaurar daquela fita, ele passou a postar nesse canal do YouTube. No total são 5 clipes que contam uma única história. A história de um crime que o Odd e o Garfield teriam cometido junto. Os dois teriam do John, dono deles, e por terem feito isso, um alien vem pra Terra para prender o Garfield, sendo esse alien, por algum motivo, fala italiano. Ele dá um fim no Odd e leva o Garfield algemado com ele. Na nave, o Garfield acaba matando esse alien sem querer por um impulso disparado pelo fato do alien ficar tocando nele. Nessa nave a gente pode notar, graças a uma tela presente ali, que o Gilbert vem sendo procurado por essa polícia espacial, e é dessa telinha que sai o motivo da prisão dele. Segundo um mandado, ele teria sido preso por ter matado do John junto com o Odd, e é aqui que as coisas começam a ficar um pouquinho estranhas. Segundo o papel, eles teriam feito isso em 1989, porém esse episódio se passa em 1987, ou seja, o Garfield foi preso por um crime que ele nem teria feito ainda. E, bom, o fato é que esse Garfield aí sempre fica falando coisas sem nexo, mas nessa cena ele larga mais algumas falas que meio que quebram a linha temporal que ele tá, citando, por exemplo, filmes que nem foram lançados ainda. Ele sabe de tudo isso porque ele tem um terceiro olho na testa que o permite ver o futuro e um quarto olho no reto, que o permite ver o passado. Ele acaba conseguindo fugir da nave, come a Terra, descobre que ele é uma anomalia e por conta de um VOD provocado por tudo isso, ele vai parar no Egito no século XIV a.C., onde ele vomita tudo que comeu, criando assim uma pirâmide perfeita. Um século depois, ele vira faraó daquela pirâmide. Isso explica o porquê os antigos egípcios meio que cultuavam gatos. É possível notar que as pragas do Egito estão em vigor, e assim Moisés acaba indo na pirâmide para pedir que o faraó Garfield libertasse o povo escolhido de Deus. E bom, esse faraó não deu a mínima para aquele povo, exatamente como o faraó da história original. Depois de papear pra caramba, Moisés xinga o Garfield e Garfield começa a transcender. E durante esse momento ele volta no tempo para minutos antes de atacar o John, onde ele de novo estoura de raiva pelo simples fato de não conseguir controlar suas visões do futuro e passado, causada justamente pelo seu terceiro e quarto olho. Depois dessa explosão, a série toca um jingle do que seria a abertura do desenho. E bom, esse é o resumo da história principal de Gilbert Garfield. Agora a gente pode se aprofundar um pouquinho melhor em outros tópicos da série e tentar arranjar um sentido para essa coisa toda, que adivinha, não tem sentido nenhum.
Bom, a série do Gilbert Garfield é extremamente confusa. Durante o clipe 1 ao 5, a gente consegue construir uma narrativa que faz sentido pra série, sabe? É uma história com início, meio e fim. Só que depois disso, a série simplesmente chuta o pau da barraca e vira uma completa bagunça. Nesse segmento do vídeo, eu vou pôr na nossa mesa de evidências imaginária tudo que a gente tem. Eu demorei pra caramba pra ter essa parte 3, simplesmente porque eu não sabia como fazer ela. E como vocês realmente gostaram de Gilbert Garfield, eu queria trazer algo que agregasse. Então vamos teorizar junto aqui. O canal Gilbert Garfield não existe mais. O canal agora é Faraone Productions, empresa que criou Gilbert Garfield. A mudança de nome do canal deixa bem claro que o criador tá expandindo esse universo. Tanto é que a gente já tem outra história acontecendo, a Mecha Neko Soccer. Até o momento, a gente tem 3 episódios dessa série. E essa série seria meio que um futebol de gatos, não sei. Eu dei uma olhada por cima e isso aqui não me parece ter ligação nenhuma com Gilbert Garfield. Então vamos deixar isso de lado por enquanto pra gente não se embaralhar com tanta informação. Depois dos 5 clipes que contam a história principal de Gilbert Garfield, a gente tem um onde o criador comenta que tá desistindo do projeto, porque isso tá fazendo mal pra ele. Segundo ele tá tendo insônia e pesadelos terríveis por conta das coisas que ele tá vendo fazendo o processo de salvar aquela fita. Convenhamos que Gilbert Garfield não é a coisa mais calma pra se assistir. Depois desse, a gente tem mais um, que parece ter ligação direta com a história principal. E é aqui que as coisas ficam realmente difíceis. Nele a gente vê alguns personagens do desenho feitos com linhas e pontos. E nessas linhas e pontos a gente pode notar algumas coisas escritas. Logo no início, onde a gente vê o Odd, a gente já consegue ver uma frase escrita no rosto dele. A frase é: "Você perdeu seu apetite". De forma bem rápida, a gente vê uma construção, que por sinal é uma construção real, La Madeleine. E sua construção foi baseada nos templos romanos. Logo após isso, a gente vê uma silhueta do que parece alguém com o braço levantado. Essa estátua também é real. No caso, a estátua é de Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus, o primeiro imperador de Roma. E os templos romanos a qual essa igreja foi baseada foram feitos em homenagem a esse cara mesmo. Bom, pra quem acompanha essa ARG da forma mais casual possível, já vai saber que o criador dessa ARG coloca um monte de coisa nela que a gente só olha e pensa: mas desse vídeo tem algumas coisinhas pra se pôr na nossa mesa de evidências imaginária. São elas: a imagem que passa muito rápido de um mapa, um homem, uma escadaria e, por último, mas não menos importante, uma foto do próprio comediante, o Gilbert, só que por cima de uma estátua, o que nos rende essa foto bizarra. Tá, agora vamos tentar chegar em algum lugar. Deixando bem claro que nessa parte do vídeo agora, a gente teve uma ajuda considerável do Pombo Atômico, então créditos a ele pelas informações. A foto desfocada que aparece muito rápido é uma foto do próprio Gilbert Gottfried. Não tem mistério, é só ele mesmo. A escadaria seria um monumento. Monumento esse que foi feito em comemoração à vitória do povo germânico contra os romanos, na intitulada Batalha da Floresta de Teutoburgo. Bom, essa série viaja muito entre países, eventos históricos e datas importantes. Começando pelo imperador chinês, que aparece lá no clipe 3. Ele morreu no exato ano em que o Garfield mataria o John. Fora isso, esse rapaz aí teve uma baita importância para a Segunda Guerra Mundial. Esse monumento, em teoria, simboliza o início do que a gente conhece como Alemanha. E vocês estão ligados que a Alemanha é o personagem principal para essa peça de teatro que a gente chama de A Grande Guerra. Sobre o rosto do Gilbert na estátua, bom, a estátua é a estátua de Augustus. Provavelmente tu já viu essa estátua em algum lugar. Mas o que o Gilbert tem a ver com esse cara? O Gilbert foi faraó nesse universo, como vocês devem lembrar. E esse cara aqui é romano, certo? Houve uma época em que o Egito foi uma província romana. Com isso, todas as figuras importantes da época eram romanas, incluindo o próprio faraó da época. Tá, mas qual é a relação disso aqui com a foto? Gilbert era faraó, e o faraó era romano. Isso aqui é somente um link visual. Por isso o rosto do Gilbert em cima da estátua. A série de Gilbert Garfield, por mais que tu não acredite em mim, ela ainda não acabou. E isso pode vir a fazer sentido mais futuramente, mas por enquanto é só um link visual mesmo. Sobre o mapa, eu larguei ele no Google Lens, que é uma ferramenta de busca por foto, e bom, o Google me deu em resposta o mapa rodoviário de São Paulo, e eu tenho quase certeza que esse mapa não é isso. Nas minhas pesquisas, em geral, eu não achei muita coisa. Pelo fato da foto estar numa qualidade terrível, é difícil de se localizar. Nem ler as coisas que estão no mapa é possível, porque a qualidade está muito ruim. É muito difícil de chutar algo, porque se tratando dessa ARG, a gente vai de um comediante para um confronto bélico, para um filme do Tom Cruise e um piscar de olhos. Então isso aqui pode ser qualquer coisa, é realmente bem aleatório. Eu muito falei do Gilbert Garfield, mas eu quase não falei do Gilbert Gottfried, certo? E bom, tem algumas coisas sobre o Gilbert Gottfried que a gente precisa colocar na nossa mesa de evidências imaginária. O Gilbert Gottfried era um comediante bem controverso. Ele era daquele tipo que ou tu ama ou tu odeia. Eu digo era porque ele já partiu.
Em 12 de abril de 2022, Gilbert Gottfried se foi. A causa da morte não foi revelada pela família. O Gilbert Garfield foi lançado dia 22 de maio do mesmo ano, praticamente um mês depois. Algumas pessoas falaram que isso foi bem desrespeitoso da parte dos criadores, mas eu sinceramente acho que não, e eu vou dar 2 motivos. Essa arca inteira precisa ser escrita antes de ser gravada. Os enigmas todos têm que estar prontos antes de fato começarem a fazer. Ou seja, os criadores estavam fazendo isso aqui muito antes do Gilbert Gottfried falecer. Ah, mas o cara morreu, eles não deviam ter lançado em respeito a ele. O próprio Gilbert fazia piadas pesadas e irônicas com tragédias. Conhecendo da personalidade desse comediante, eu acredito que ele não ia se importar dessa paródia, sabe? Seria até hipocrisia se ele se importasse. E o segundo motivo é a própria personalidade do Gilbert. Ele fazia piada com absolutamente tudo. Várias tragédias se tornaram piadas no show de stand-up dele. Nem mesmo a família dele se importou, até porque, pelo amor de Deus, isso aqui quase não fez sucesso como outras artes que a gente vê por aí, então não tem problema. Gilbert Garfield definitivamente tá contando uma história pra gente. O problema é que o criador enlouqueceu de vez. O canal dele tá uma completa bagunça e até mesmo as pessoas que faziam vídeo sobre estão desistindo do mistério. Elas literalmente pararam de tentar resolver porque tá muito confuso. E o criador não parece mais estar tão afim de fazer essa ARG. Tanto que ele tá investido em outras séries agora. É uma pena porque Gilbert Garfield começou de um jeito muito promissor, mas se perdeu no caminho. Deixando bem claro que não, a série ainda não acabou. O último vídeo postado sobre Gilbert Garfield é basicamente um crossover de Gilbert Garfield e a Sonny Chu. A Sonny Chu é uma personagem criada por uma moça derretida das ideias. Ela é uma mistura de Sonic com Pikachu, por isso o nome Sonny Chu. Se vocês quiserem se aprofundar mais um pouco na história da Sonny Chu, a Vitória fez um vídeo bem aprofundado sobre isso, porque a Sonny Chu é a ponta do iceberg na vida da criadora dessa personagem. E vale bastante a pena assistir esse vídeo, ele é muito bom. Esse vídeo em que o Gilbert Garfield aparece junto da Sonny Chu não agrega em nada na história. É um final meio broxante, mas é o final que a gente tem agora. Muito obrigado ao Pombo Atômico por ter participado do vídeo e por ter me ajudado no roteiro. Eu preciso deixar claro que durante a produção desse vídeo, o Linkzinho ia participar, só que por alguns problemas de roteiro, ele acabou não participando. Mas ele vai participar de outro vídeo no canal, então fiquem atentos. Muito obrigado aos membros do canal, a ajuda de vocês é muito importante pra mim, assim como o apoio de tu que tá olhando esse vídeo até agora. O meu nome é Ipe e tchau!